Por que que uma pessoa que anda com Deus, tem vida piedosa, irrepreensível, passa pelo vale da dor e do sofrimento? Porque aqueles que se desviam do mal são entregues às provas mais amargas na vida. O livro de Jó nos ensina algumas verdades preciosas sobre isto. Diz a palavra de Deus que num dia em que os filhos de Deus estavam reunidos, Satanás apareceu e Deus perguntou: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E Deus perguntou-lhe: observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal? Então Satanás disse para Deus: também puderas, tu tens abençoado a vida dele, ele é um homem rico, é um homem próspero, toca no que ele tem, e verás que ele blasfemará no teu rosto. Então diz a Bíblia que Deus deu permissão a Satanás para tirar os bens de Jó e provocar-lhe grande sofrimento. Jó não sabia disso, mas Deus constituiu Jó como seu advogado na terra. E diz a Escritura que Satanás tocou em primeiro lugar nos bens de Jó. Jó era um homem riquíssimo e ele perdeu todos os seus bens, como que numa tacada só. Ele foi à falência, ele foi à bancarrota, ele foi para a lona, ele perdeu tudo que possuía. Você pode imaginar o que é um homem rico tornando-se pobre? Um homem que é detentor de grandes propriedades, de enormes rebanhos, que tem muitos servos a seu favor, e de um dia para a noite perder tudo, decretar falência, perder o crédito. Muitas pessoas em situação semelhante se desesperam, outras se insurgem contra Deus, outras ainda dão cabo da própria vida. Não bastasse isso, diz a Bíblia que Jó perde todos os seus filhos num único acidente. Jó era um pai amoroso, intercessor, sacerdote do lar, que tinha 10 filhos que viviam unidos, amigos. E diz a Bíblia que Jó intercedia por eles, cuidava da vida espiritual deles, pois Jó recebe uma notícia de que num dia de festa acontece um acidente e os seus 10 filhos morrem esmagados sob os escombros de uma casa que cai sobre a cabeça deles. Você pode imaginar o que é um pai ir para o cemitério e sepultar os seus 10 filhos num único dia? Você pode imaginar, porventura, como é que este homem volta do cemitério? Como é que ele retorna à sua casa? O buraco existencial aberto em seu peito, a angústia que assola a sua alma. Este homem, mesmo depois de tamanha tragédia, ele não blasfema contra Deus, ele não fica amargurado contra Deus, ao contrário, ele diz assim: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Satanás apareceu diante de Deus, e Deus então disse: está vendo? Tu tiraste os bens de Jó, tu tiraste os filhos de Jó, e ele ainda permanece íntegro. Satanás então respondeu para Deus: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe na carne, e verás se ele não blasfema contra ti. E Deus então disse para Satanás: eu lhe dou permissão para tocar na pele de Jó, mas não tens poder para tirar a vida dele. Diz a Escritura que Satanás saiu dali e colocou enfermidade terrível e assombrosa em Jó, de tal maneira que feridas começaram a abrir em seu corpo, da cabeça aos pés, ao ponto da sua pele ficar necrosada, podre, e Jó, naquele desespero, não tinha condições de ficar em casa, não tinha condições de ser tratado num outro local.
E Jó foi jogado na sarjeta, no monturo de lixo, onde ele pegava cacos de telha para raspar a sua pele apodrecida. O seu sofrimento era tal que iam se formando bolhas de pus no seu corpo, e ele mordia essas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. O sofrimento de Jó era atroz, indescritível. Ele ficou com o seu corpo encarquilhado, ele ficou magro, seu hálito era intolerável, o seu corpo cheirava mal. As pessoas passavam por ele e praguejavam, cuspiam nele e amaldiçoavam. Este homem, além de tudo isso, diz a palavra de Deus, que sua mulher, ao ver o seu drama, seu sofrimento e a sua angústia, se insurgiu contra Deus e disse para o seu marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó respondeu para ela: tu falas como uma doida. Nós temos recebido o bem de Deus, porventura não receberemos também o mal? E em tudo isso diz a Bíblia que Jó não blasfemou com a sua boca. Se não bastasse ainda esse grande drama, diz a Escritura Sagrada que os amigos de Jó vieram, 3 amigos, e diz a Escritura que eles se assentaram na cinza com Jó durante uma semana, sem falar uma palavra. A dor era imensa, o sofrimento era cruel. Era uma situação de pavor, de sofrimento atroz. E naquele momento eles apenas se condoeram com Jó, sem falar uma palavra sequer. Mas depois de uma semana, diz a palavra de Deus que esses 3 amigos de Jó começaram a tentar entender ou interpretar o sofrimento de Jó e assacaram contra ele pesadas e levianas acusações. Chamaram Jó de soberbo, chamaram Jó de avarento, chamaram Jó de desonesto, chamaram Jó de adúltero, lançaram sobre ele as setas venenosas das críticas desumanas, acrescentando ao sofrimento de Jó angústia ainda maior. Jó está, na verdade, completamente desamparado. Uma situação das mais calamitosas. Mas nesse momento, diz a Bíblia, que Jó, na sua angústia, na sua dor, na sua opressão, como que cravejado por setas, ele ergue aos céus nada menos do que 16 vezes a pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó queixa-se com Deus 34 vezes. Ele extravasa a sua dor, ele espreme não apenas o pus do seu corpo, mas o abscesso da sua alma. E este homem, no auge da sua dor, buscando uma resposta para o seu sofrimento, encontra apenas uma resposta de Deus: o silêncio total de Deus. Talvez seja o drama que você está vivendo. Talvez você esteja passando também por um momento de grande amargura, de grande sofrimento. Quem sabe você perdeu os seus bens. Quem sabe você foi despedido da sua empresa. Quem sabe a sua empresa faliu. Quem sabe você está desempregado. Quem sabe você saiu da faculdade, mas não consegue encontrar uma porta aberta de oportunidade. E você está aflito e angustiado. Quem sabe você está enfrentando o drama do luto. Alguém que você ama, que conviveu com você, que sorriu com você, que celebrou com você, foi arrancado dos seus braços, abrindo um vazio imenso na sua alma. E você atravessa as noites indormidas, as madrugadas insones, alagando o seu leito com as suas lágrimas, a lágrima da saudade, a lágrima do vazio, a lágrima da solidão. E você enterrou na cova do seu ente querido as suas esperanças e as suas alegrias. Quem sabe você está curtindo esta dor?
Mas quem sabe você, como Jó, está enfrentando também o drama de um casamento quebrado, de um cônjuge que não compreende o drama que você está vivendo, que na hora que você mais precisou de solidariedade, de um ombro amigo, de uma presença consoladora, de alguém que aliviasse as suas tensões, você encontrou no seu cônjuge uma palavra dura, uma atitude absolutamente de grosseria com você, e você ainda mais foi vergastado, assolado pelo chicote da dor, da crítica e da acusação. Quem sabe você sofre porque o seu casamento acabou, porque um divórcio traumático se instalou na sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jó, além de tudo isso, enfrenta o drama de ter amigos que se insurgem contra ele, de receber críticas injustas. Talvez nenhuma dor é mais aguda do que você ser acusado de algo que você não deve, de alguém levantar um falso testemunho contra você, de alguém macular a sua honra, de alguém enlamear o seu nome, de alguém fazer um juízo temerário a seu respeito. Jó suportou tudo isso. E Jó não se calou. Jó não aquietou a sua alma. A Bíblia diz que Jó ergueu aos céus o seu grito de dor, o seu grito de inconformação, na busca ansiosa de uma resposta que pudesse aplacar a dor da sua alma. Nós estamos vivendo num mundo tão turbulento. Estamos vivendo uma sociedade de tantas crises. As instituições estão em crise. A política está em crise. O nosso parlamento está em crise. A família está em crise. A igreja está em crise. E nestas horas, quando nós passamos por este vale sombrio e escuro, nós queremos uma resposta. Nós também perguntamos, Deus, por quê? Por que agora? Por que comigo? Por que desse jeito? Por que o Senhor não me responde nada? Por que só o silêncio? Porque eu não entendo o porquê estou passando por este vale. Talvez uma das agonias mais profundas da nossa alma é perceber que Deus não nos responde. É na hora da angústia nós gritarmos por socorro e não encontrarmos nenhuma voz, nenhuma mão amiga, nenhum sinal da providência divina. E Jó então faz este questionamento com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus resolveu falar com Jó, Deus não respondeu sequer uma das perguntas de Jó. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no mar, as estrelas do céu? Onde estavas tu, Jó, quando eu cercava as águas do oceano? E Deus foi mostrando para Jó sua soberania, sua majestade, a sua grandeza, o seu poder. E diz a Bíblia que então Jó se humilha diante de Deus e diz, Senhor, agora eu sei que tudo podes, que ninguém pode frustrar os teus desígnios. Eu falava daquilo que eu não entendia, mas agora, Senhor, eu que te conhecia só de ouvir falar, os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Neste momento, Jó começa a saber e conhecer uma coisa, que Deus é soberano, que Deus está no trono. Ainda que eu não saiba por que eu estou sofrendo, ainda que eu não tenha resposta às perguntas mais profundas da minha alma, eu posso saber de uma coisa, Deus é Deus, Deus está no trono, Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe para onde está me levando, Ele conhece o meu futuro e Ele tem o melhor para mim. Diz a Bíblia que quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. E Jó recebeu de volta em dobro a riqueza que possuía. Jó teve mais 10 filhos. Agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Deus devolveu a Jó o seu casamento. Deus devolveu a Jó a sua saúde. E diz a Bíblia que Jó agora ainda vive mais 140 anos. E viu com alegria
seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E ele morreu com a velhice ditosa e farta de dias abençoados. Deus restaurou a sua sorte. Eu quero dizer para você que Deus também pode restaurar a sua sorte. Eu não sei o drama que você está vivendo, eu não sei a luta que você está atravessando, se é uma luta financeira, se é um problema com seus filhos, se é um problema com a sua saúde, se é um problema no seu casamento ou nas suas amizades. Mas de uma coisa eu sei, que Deus está no trono. Deus sabe o que está acontecendo com você, Deus sabe onde está você, Deus sabe para onde está levando você, e Deus é poderoso para restaurar a sua sorte. Não desanime, não aflija a sua alma, não se desespere. Deus está no controle, Ele é soberano e Ele é seu Pai. As mesmas mãos que dirigem o universo dirigem a sua vida. Você não é como um barco à deriva no mar da vida, jogado de um lado para o outro ao sabor das ventanias. A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando o problema chega e a crise se instala, Deus sabe, Deus vê, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Satanás quis empurrar Jó contra Deus, mas Jó ficou mais perto de Deus. Nada, nem ninguém pode afastar você do amor de Deus. A sua vida está segura nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Só mais um pouquinho e a crise vai passar. Só mais um pouquinho e o deserto vai florescer. Só mais um pouquinho e as lágrimas serão enxugadas. E você entenderá o glorioso projeto de Deus na sua vida. Deus também há de restaurar a sua sorte e transformar as suas lágrimas em alegria para a glória do nome de Deus. Verdade e vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.